Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, começaremos hoje a discutir a unidade 2, História da Filosofia. Assim como a humanidade se transforma e se transformou no curso dos tempos, também a filosofia, surgida na Grécia, depois levada para Roma e espalhada pela Europa, também se transformou e se transforma. Há o hábito de se dividir a história da filosofia pelos grandes períodos da história da humanidade, de forma que podemos dividi-la em 4 períodos. A filosofia antiga, que vai do século VI ao século V, ao século VI a.C., ao século V depois de Cristo. A filosofia medieval, que vai do século V depois de Cristo ao século XV, aproximadamente. A filosofia moderna, que vai aí do século XV, XVI, até o século XIX, metade do século XIX aproximadamente. E a filosofia contemporânea, que é aquela que segue do século XIX, meados do século XIX, até os dias atuais. Falaremos agora um pouco de cada um desses períodos, tentando nuançar as suas características. A filosofia antiga pode ser aí pensada a partir de 3 grandes períodos. Um período habitualmente chamado de período pré-socrático, que é aquele que antecede Sócrates. Nesse caso, Sócrates é um marco, né? Também conhecido como período cosmológico, em que a filosofia se ocupa principalmente com as questões cosmológicas, relativas à origem do mundo e as causas das transformações da natureza, né? De modo que podemos dizer que os primeiros filósofos foram físicos. O segundo período da filosofia antiga, também Sócrates como marco, é o período pós-socrático, né? Ou socrático, também intitulado período antropológico, que se dá aí entre o século V e o século IV a.C., e que tem como principais figuras Sócrates, Platão e Aristóteles, período em que o objeto de estudo da filosofia deixa de ser o mundo físico para se tornar o mundo humano, né? Essa filosofia, ela, grosso modo, se preocupa com as questões ligadas à ética, ligadas à política, ligadas ao conhecimento, né? Então, o foco deixa de ser, como no período pré-socrático, a natureza, a physis, para se tornar o próprio homem, a partir de Sócrates. E, por fim, o último grande período da filosofia antiga, que é intitulado período helenístico ou greco-romano, que se dá aí entre os séculos III a.C. e vai aí até o século II depois de Cristo. Esse período ele é caracterizado fundamentalmente pelo fim da autonomia das cidades gregas e o surgimento do Império Macedônico com Filipe e Alexandre Magno. Essas transformações na sociedade grega, elas marcam também uma certa mudança de convicções. Deixa-se de acreditar em soluções mais coletivas para a vida humana e se começa a introduzir uma saída individualista. Para Platão e Aristóteles, por exemplo, o ser humano realizava-se unicamente como membro da comunidade política, como cidadão. A filosofia helenística, em que predominam doutrinas como as dos estoicos, dos epicuristas e dos céticos, elas passam a centrar sua análise no indivíduo, na vontade, nas paixões, nos prazeres, no julgamento individual. As doutrinas filosóficas, né, nesse período, elas deixam de se encontrar em Atenas, né? Atenas deixa de ser o grande centro da filosofia e Roma passa a ocupar esse lugar central na filosofia antiga, né? Então, o locus da filosofia passa a ser propriamente Roma e não mais Atenas. O importante ressaltar, né, veja, o enfraquecimento da autonomia das cidades gregas, né, ela desconstrói a ideia de que o homem se realiza na polis, né? Abre a perspectiva para se pensar no surgimento do indivíduo
né, como figura central, né? Isso, segundo o Silvino Asman, autor da nossa apostila, teria auxiliado, apoiado o surgimento da ideia de uma fraternidade, né, que antecede a noção cristã de fraternidade, com uma diferença fundamental, né? Todos são iguais ali como indivíduos e, portanto, enquanto tal, todos estão submetidos à mesma lei do império. Com o cristianismo, por outro lado, a fraternidade é aquela de que dos filhos do mesmo Deus. E por isso os seres humanos vivem a fraternidade porque são irmãos, né? E ficarão submetidos aos mandamentos de Deus e não do imperador, né? Mas a ideia de indivíduo que começa a ser fecundada no helenismo, né, ela daria aí vazão a essa ideia de fraternidade que é tão cara ao Ocidente. Dando prosseguimento, o segundo momento da história da filosofia é aquele intitulado período medieval, ou filosofia medieval. Foi seguramente o período mais longo da história da filosofia, como também foi o período mais longo da história da humanidade, né, de cerca de 1000 anos. Ela é a época marcada pelo predomínio da Igreja Católica Romana, e o pensamento não foi praticado ali, né, o pensamento filosófico não foi praticado ali com liberdade, mas ele foi literalmente servo da teologia, se limitando a reafirmar e demonstrar as verdades da fé católica. Existe, portanto, neste contexto, uma situação muito clara de sobreposição de verdades, ou seja, a verdade da religião baseada nas crenças, baseada na crença e na fé, submetendo a verdade da filosofia. Portanto, como vimos, uma verdade reflexiva, radical, crítica, sistemática e rigorosa, né? A verdade da fé, sempre inquestionável, se impunha àquelas da razão. Então, este é um período marcado exatamente por uma certa hierarquia de verdades. A verdade da fé se sobrepondo às verdades da razão, né? As verdades da razão, aquelas que são demonstradas, que são provadas, e as verdades da fé como aquelas baseadas na crença, né, baseadas na aceitação de uma doutrina. Mas apesar de uma aparente incompatibilidade entre essas duas formas de verdade, a filosofia e a razão apoiariam, né, a doutrina cristã dentro do Ocidente, né? Desempenhariam um importante papel dentro da doutrina cristã. Ou seja, como persuadir ao cristianismo, converter ao cristianismo os gregos, os romanos e outros povos habituados à filosofia? Como converter ao cristianismo, a essa religião universal, povos secularmente dedicados à filosofia, a uma reflexão radical, rigorosa, como nós apresentamos há pouco? Como então submeter esses povos ao cristianismo? Demonstrando que os princípios do cristianismo são filosóficos e conforme à razão. Essa teria sido, por exemplo, a tarefa de Paulo de Tarso. Paulo, para difundir a nova doutrina religiosa, ela discute com os filósofos, epicuristas e estoicos, e se esforça para apresentar o cristianismo não como ruptura, mas como um complemento, uma continuidade da filosofia grega. Essa aproximação com a filosofia antiga teria permitido a expansão da teria permitido a expansão da doutrina cristã no mundo grego e depois no mundo romano e por toda a Europa. Dois filósofos gregos, principalmente, influenciaram a filosofia medieval. Nos primeiros séculos foi Platão, que manteve a hegemonia teórica dentro do cristianismo. Mais tarde, a partir do século XII, o filósofo grego que marcou o pensamento cristão foi Aristóteles. A filosofia de Aristóteles influenciou os diversos campos do pensamento teórico cristão,
no campo da lógica, da ética e da metafísica, consagrado principalmente pelo pensador cristão São Tomás de Aquino, que tinha como grande lema da sua filosofia conciliar razão e fé, Cristo e Aristóteles. Nesse sentido, é possível afirmar claramente uma continuidade entre o cristianismo, entre a filosofia medieval e a filosofia antiga, entre a Idade Média e a Idade Antiga. Mas não só, como veremos, é possível também afirmar uma ruptura. Veja, a ruptura é bastante clara. Ao se introduzir a ideia de que o mundo não é mais eterno, mas tem um início, com a criação por parte de um Deus. O mundo grego, o mundo antigo, não existia para o mundo antigo a ideia de criação do universo. O universo existia desde sempre, existia na eternidade. Nesse sentido, o pensamento cristão propõe uma profunda ruptura com o mundo antigo, na medida em que introduz a figura de um ato original e criador, por parte de Deus. Nesse sentido, também há uma transformação na própria percepção do homem, percepção que o homem tem de si. Porque o ser humano passa a ser visto como criatura, como filho de Deus, e que só pode alcançar a felicidade cumprindo os desígnios de Deus. Além do mais, surge, como nós vimos, uma estrutura hierárquica do conhecimento, na medida em que a verdade, ou aquela que mais nos interessa, é aquela revelada por Deus. Se Deus cria o mundo, o sentido, a essência do mundo deve ser buscado em Deus, e não mais na razão humana, ou não só ou simplesmente na razão humana. Se essa ruptura se manifesta e é claramente perceptível, há, no entanto, uma clara continuidade. O pensamento filosófico greco-romano, ele ajuda a doutrina religiosa cristã, inclusive no estabelecimento dos seus próprios dogmas. Não só apoia a Igreja no estabelecimento dos dogmas, mas também oferece ao mundo cristão um conjunto de atitudes e valores que se tornam os próprios modos, costumes e valores cristãos de vida. Há, portanto, inegavelmente, e isso é sempre importante reconhecer, um casamento entre o modo de viver antigo e a moral cristã. Como, por exemplo, isso é muito claro, a ênfase que se dá à primazia da alma, o exame da consciência, a separação cada vez maior entre o corpo e a alma, a ideia do corpo como algo que é fonte de erro, algo que obscurece a clareza, a luz da razão. Todas essas ideias, elas estão presentes no mundo antigo, estão presentes na filosofia grega e são transportadas, com sentidos, em alguns casos um pouco, mas pouquinho diferente, para o mundo cristão. Veja, o que é importante destacar quando se trata do pensamento medieval, da filosofia medieval? Por muito tempo, a compreensão histórica da Idade Média foi a de um período de trevas, como um vazio entre a Idade Antiga e o Renascimento. Mas essa visão, e a filosofia certamente contribuiu bastante para isso, ela vem sendo desconstruída na medida em que se percebe que muito conhecimento, houve também durante a Idade Média um florescimento da sabedoria, a filosofia
foi fecunda durante a Idade Média, né? Você tem o surgimento das primeiras universidades europeias, né? Todas elas surgem durante a Idade Média. Você tem também, né, um desenvolvimento importante, gradual das línguas latinas, do italiano, do francês, né? E outras descobertas e valorizações no campo da arquitetura e em outros terrenos da cultura humana, né? De modo que hoje não é justo, não é correto mais tratar esse período da humanidade como um período de trevas, né? Como um vazio infecundo da história da humanidade. E, por fim, entramos naquele período também muito fecundo da filosofia, que é o da filosofia moderna, né? Esse período ele se inicia com o Renascimento italiano, determinado aí por alguns acontecimentos, tais como a conquista da América, a Reforma Protestante, né? A inauguração da ciência moderna com Leonardo da Vinci, Bacon, Galileu, Kepler, o surgimento de grandes utopias, né, como as de Thomas More e Campanella. Também é inaugurada a ciência política por meio de Maquiavel e Baudin. Há um claro exercício de rompimento com o domínio ideológico da Igreja Romana, o caso clássico de Galileu e Giordano Bruno, e também de uma revolução artística, né, encampada por nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, El Greco, dentre outros. Então a modernidade ela se inicia no Renascimento, carreada por esses grandes acontecimentos culturais. Uma característica fundamental da modernidade e da filosofia moderna é o que nós vamos chamar de antropocentrismo. Ao contrário do que acontecia antes, quando se valorizava um modelo de vida contemplativo, veja, no mundo medieval, a verdade da razão não devia extrapolar as verdades da fé, e as verdades da fé estavam todas guardadas, registradas num livro. Cabia a nós simplesmente contemplar as verdades ali contidas. O antropocentrismo ele rompe com essa concepção contemplativa, né, em que o homem se coloca alheio das coisas, de fora das coisas, né, e passa a valorizar um modelo de vida que os renascentistas chamam de vida ativa, que destaca a ação prática, a fabricação, a política, né? O agir humano como o grande ponto de significação da nossa condição, né? O ser humano passa, nesse momento, a figurar como artífice do seu destino. Se antes o trabalho era visto como castigo, dado o pecado original, agora o trabalho é algo positivo, o único meio que alguém pode se tornar livre. A liberdade se dá por meio do trabalho. Ao mesmo tempo, a natureza deixa de ser vista como irmã do homem, como queria São Francisco de Assis, para se tornar, contrariamente a esse ideal, serva dos homens. Lembrando, né, as afirmações de Francis Bacon e de Galileu, feitas aí no século XVI, de que o ser humano deve se tornar senhor e possuidor da natureza, e que por isso saber é poder. Pelo saber, né, entendem os homens desse período, é possível dominar o objeto do nosso conhecimento. Deixamos de simplesmente contemplar e conviver com a natureza para submetê-la, dominá-la, derrotá-la através do nosso conhecimento e através do nosso trabalho.
A centralidade do homem também se torna visível na pintura, né? Se na Idade Média as pinturas reproduziam imagens de santos, cenas bíblicas, a partir do Renascimento são as características, a face, os sentimentos humanos, né, que passam a ser retratados pelos pintores. Então, uma característica central da modernidade é esse antropocentrismo, né? O homem como centro, seja enquanto valorização do trabalho, seja enquanto estabelecimento de uma relação com a natureza, um novo sentido para a arte, um novo sentido, por que não, para a própria filosofia. Um segundo momento da Idade Moderna, né, para além do Renascimento, é marcado basicamente por duas grandes correntes do pensamento filosófico, o racionalismo e o contratualismo. O racionalismo teve como principal representante René Descartes. Primeiro autor, né, é um dado interessante para se pensar, é um primeiro autor a escrever, depois de séculos do domínio do latim, né, que era a língua da igreja, em língua moderna, no caso francês. Então Descartes foi o primeiro grande filósofo a escrever em língua vulgar, né, em vencer a língua douta dos teólogos, né, vencer a língua dos doutores da igreja. Na visão de Descartes e do racionalismo, né, o único caminho seguro para a obtenção do conhecimento é a razão, conduzida segundo uma ordem de raciocínio matemática. Os raciocínios certos dos geômetras deviam se tornar o paradigma de tudo o que podia ser conhecido pela razão. O uso da razão individual, igualmente partilhada entre os homens, devia se sobrepor aos sentidos e às tradições, à formação escolar e aos mestres. Tudo isso visto como muito dubitável e incerto. Há, nesse sentido, uma clara ruptura com o pensamento medieval, construído todo a partir da filosofia grega. Para o racionalismo, o fundamento do conhecimento é a razão solitária, é a razão individual, que pensa os objetos sem mediações da tradição e da opinião de outros filósofos. A capacidade para o pensar filosófico, ela está em cada um de nós e é a razão. Pensar filosoficamente representa conduzir corretamente a razão no conhecimento dos objetos. Não há a necessidade de tradição, não há necessidade de se apoiar em nenhum testemunho, senão o próprio testemunho da razão. Nisso consiste, né, em grandes linhas, o racionalismo. Em outro aspecto, no outro campo, né, alinhado ao racionalismo, nós encontramos o contratualismo, cujo principal representante foi Thomas Hobbes. Para Hobbes, a razão é a capacidade de calcular e de controlar todas as coisas. O homem, por natureza, é um ser individual, totalmente livre e independente. Como indivíduo natural, ele tem o direito e deseja, né, tudo aquilo que está ao campo, né, tudo aquilo que está no campo da sua ação, né? Ou seja, por natureza, nada podemos fazer para impedir que o homem seja lobo do próprio homem. Naturalmente, somos senhores de todas as coisas. Então, naturalmente, nada nos impede de vivermos uma situação de guerra de todos contra todos. A solução para essa condição, né, é a própria existência no homem dessa capacidade de calcular, dessa capacidade de controlar as coisas, que é a razão. Ou seja, o ser humano é capaz de oferecer para si
artifícios, condições que evitem que essa sua condição natureza, que essa sua condição de natureza, que essa sua condição natural estabeleça, né, transforme o seu mundo num mundo de guerra, num mundo de conflito. E o que o que essa razão, então, prescreve? Não é? O que Thomas Hobbes vai chamar de contrato social. Né? Para sairmos do estado de natureza e para garantir o nosso direito individual à vida, devemos fazer um pacto de todos com todos. E através desse pacto, que é racional e que só pode ser estabelecido porque todos e cada um de nós somos capazes de julgar e de avaliar a nossa utilidade, o que é útil, o que é bom para nós, né? Estabeleceremos, portanto, um soberano que nos governará, né, que criará leis que impedem exatamente, né, o estabelecimento dessa circunstância própria da nossa natureza, que é a guerra dos homens entre os homens. Ou seja, a tese do contratualismo, né, é a de que os seres humanos inventam a política. Ela é, portanto, uma criação artificial do ser humano, que é um ser racional. O Estado é uma criatura humana que sempre deverá estar a serviço da vida humana. Então, o contratualismo estabelece que o Estado é um ente artificial, criado pela razão humana, a fim de contornar as implicações da nossa própria condição natural. Por fim, né, uma outra etapa do pensamento moderno que o caracteriza é aquele conhecido como iluminismo, que pode ser traduzido, né, do alemão por esclarecimento, né, ou do francês como luzes. Ou seja, o pressuposto geral desse período é a ideia de que tudo pode ser resolvido por meio da razão humana, né? Nesse sentido, não há nada de tão distinto, né, em relação, seja ao racionalismo, seja ao contratualismo. Né? Ou seja, é a crença de que, pela organização racional do trabalho, o ser humano se tornará cada vez mais senhor da situação. Pela razão, o ser humano construirá a melhor organização política, a melhor organização social. Os problemas todos se resolverão a partir do momento em que os homens passarem a adotar prioritariamente, né, como regra de seu agir, a razão, né, as luzes da razão. Um dos principais nomes, né, desse período, né, dessa concepção de filosofia, dessa concepção de pensamento é Immanuel Kant, né, que, né, num textinho resposta à pergunta o que é esclarecimento ou o que é iluminismo, nos oferece a seguinte resposta. Esclarecimento ou iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele mesmo é o responsável. Menoridade, segundo Kant, é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem a direção de outrem. É a incapacidade de usar a razão sem a direção de outrem. Ou seja, menor, né, e esse é um termo que está também no nosso vocabulário cotidiano, né, as crianças são ditas menores, né, os adolescentes são menores, né, e o que é essa condição de menoridade? Né? É aquela pessoa que depende dos outros, que precisa dos outros para definir como deve pensar e como deve agir. É o que nós chamamos, né, e o Kant vai usar essa terminologia, né, é o que chamamos de heteronomia, ou seja, a lei seguida por esse indivíduo é recebida de fora, né? Outro lhe impõe a lei que o indivíduo deve seguir. Essa é a condição de minoridade, é a condição de respeitar a uma lei que vem de fora, que me é imposta. Né? O homem esclarecido, segundo Kant, estabelece uma outra situação, que é aquela da autonomia, ou seja, é a condição daquele que dá a si mesmo a sua lei, que dá a si próprio
a sua lei. Ele não obedece uma lei que vem de fora, mas ele obedece a uma lei que vem de dentro. Ele é autolegislador, ele se legisla, né? Nesse sentido, acredita Kant, né, a condição de autonomia é também a condição de liberdade, na medida em que esse indivíduo não se submete a nenhuma lei externa, mas a lei que ele segue é a lei que ele se dá. Então ele é autocondicionado, né? E nesse sentido, essa condição de autocondicionamento é o que o Kant vai chamar de liberdade, né? Que é uma condição própria dos indivíduos, né? Dos seres racionais, né? Então eu sou autônomo quando eu mesmo faço a lei e a cumpro. O que também, segundo Kant, equivale a ser responsável. E essa é uma palavra fundamental para entendermos, né, os próximos tópicos da nossa disciplina que dizem respeito à ética. Veja, na medida em que eu dou a mim a lei que eu sigo, né, na medida em que eu sou o autor da própria lei que eu obedeço, né, eu me torno também responsável, porque eu sigo a lei sobre minha própria conta e risco. Né? Veja, e é nesse sentido também que o Kant dirá que o maior obstáculo ao esclarecimento é a preguiça, né? Nós mesmos nos colocamos nessa condição de menoridade, porque ela é cômoda. Né? Ou seja, a condição de autonomia exige do indivíduo responsabilidade. Ser menor é cômodo porque as consequências dos meus atos, os resultados das minhas ações, serão sempre atribuídos àquele que me legisla, que não sou eu. De forma que é sempre mais cômodo, se tudo der errado, atribuir a culpa, né, dos acontecimentos a outrem, né, àquele que me governa. Né? E isso tem sido a tônica do ser humano em várias situações. Né? Culpamos a nossa situação política aos nossos governantes, né? Atribuímos os nossos equívocos aos nossos chefes, aos nossos amigos, aos nossos pais. Evitamos, né, nos responsabilizarmos pelas escolhas que fazemos, né? Não agimos de forma autônoma, né? Não reconhecemos nós mesmos como legisladores. Então, o ideal do iluminismo, né, e a condição do homem moderno é exatamente essa condição, né, coloca exatamente esse desafio, o desafio da autonomia.